Vocês já ouviram falar de um tal de profeta Elias? O profeta Elias, depois que ele fez um dos maiores milagres da vida dele, Deus falou para Elias assim, ó, vai lá e fala para Acabe que não vai chover em Israel, não vai chover em Israel, até que eu fale para você ir lá falar que vai chover. Então, Elias chegou lá e falou, ei, é o seguinte, a idolatria aqui em Israel está demais e o Senhor me mandou te dizer que não vai chover nessa terra até que eu volte aqui para dizer para você que vai chover. Você tem que converter, rapaz. Acabe, ele tinha se casado com Jezabel. Jezabel, uma mulher estranha, não era judia, idólatra. E ela colocou a idolatria dentro de Israel. Então, Acabe fez a nação de Israel se tornar uma nação idólatra, sendo que a nação de Israel é uma nação aliançada com Deus. Aliás, eu quero pedir para você orar por Israel. Está acontecendo agora uma guerra terrível. Sabe, Elias foi lá e falou para Acabe, não vai chover nessa terra, até que eu volte aqui para dizer para você que vai chover. E aí Elias saiu. A Bíblia diz que Deus mandou ele ir lá para um ribeiro lá, e ele ficou lá, e quando o ribeiro secou, o Senhor falou para ele, agora vai lá para Sarepta, na casa da viúva, que eu ordenei para ela te sustentar. E ele foi lá para a casa da viúva, onde ele multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija durante todo aquele tempo de seca. E depois Deus falou para ele assim, agora volta lá, e 3 anos e meio de seca, estava morrendo tudo já. Volta lá agora e fala para Acabe que nós vamos fazer um desafio dos deuses agora. Aí, gente, Elias voltou lá e falou para Acabe assim, ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um desafio dos deuses aqui. Nós vamos fazer agora um holocausto lá no monte e vamos orar. O Deus que responder com fogo é Deus em Israel. E o outro vai ser banido. Aí Elias foi lá e fez o holocausto e falou para os profetas de Baal, que era o principal deus da época, falou, vocês podem orar primeiro, fica à vontade. E eles começaram a orar de manhã cedo. Quando era mais ou menos meio-dia, Elias falou, ei, o Deus de vocês está dormindo, ele não está escutando, não. É melhor vocês gritar mais alto. E eles se retalhavam, eles gritavam, choravam, e sangravam, e não teve nada, reação nenhuma. Elias falou, agora acabou, pode parar agora, que agora é minha vez. Aí ele foi lá, arrumou o altar, cavou um rego em volta do altar, mandou jogar água na lenha, ensopou tudo, encheu o rego de água, o rego é uma em volta do altar, assim, um valado, encheu tudo de água e falou, Senhor, responde com fogo agora e mostra para esse povo que tem Deus em Israel. Desceu o fogo do céu, consumiu o altar, o animal que estava sacrificado, queimou toda a lenha e lambeu toda aquela água. E aí o profeta Elias juntou com o povo de Israel e matou os 400 profetas de Baal. Acontece que, depois que ele fez isso, a endemoniada Jezabel falou assim, ó, da mesma forma que aconteceu com os profetas, vai acontecer com você. Aí a Bíblia diz que Elias correu. E a Bíblia diz que Elias estava lá na caverna, deprimido, querendo morrer. Senhor, sobrou ninguém. É melhor morrer agora. Ele estava deprimido. Sabe o que Deus fez? Aí você entende o que é ter um projeto de multiplicação na vida de um ser humano, tá? Presta atenção nisso aqui. Elias estava deprimido, querendo morrer. E Deus falou para ele assim, ei, vai lá, na terra tal, que eu esqueci o nome agora, unge Eliseu para ficar no teu lugar. E aí a Bíblia diz que ele foi lá e ungiu Eliseu. Mas acontece que Deus não falou para ele só ungir. Era para ele treinar também. Aí a Bíblia diz que ele passou 14 anos treinando Eliseu. E nesses 14 anos, nunca mais Elias falou de morrer. Por quê? Porque ele estava se multiplicando. Porque ele estava olhando para frente. Porque ele tinha um projeto. Porque ele estava treinando o profeta que ficaria no lugar dele. Porque ele estava treinando a pessoa que representaria Deus depois dele. E no final da vida de Elias, gente, Elias foi um cara top. Elias foi para o céu montado num carro de fogo. Você já ouviu falar de alguém viajar numa carruagem de fogo? O Senhor mandou anjos com uma carruagem de fogo chegar lá e... Eu penso que eles pegaram Elias assim, botaram dentro da carruagem e Eliseu ficou só com a capa de Elias. E Elias falou assim, me pede o que você quiser, Eliseu. Ele falou, eu quero porção dobrada do Espírito do Senhor que há em você. Ele falou, se você
perceber o momento em que eu for tomado ou tirado da terra, você vai ter. E ele falava, Eliseu, fica aqui, Eliseu, eu vou além. Não, eu não separo de você. Aí Eliseu, lá na frente, Eliseu, fica aqui. Não, eu não separo de você. E aí Eliseu estava lá, vidrado. Acho que ele deve ter até colocado uns palitos no olho, assim, igual o Mr. Bean, para não fechar o olho de jeito nenhum. Na hora que a carruagem de fogo apareceu, a capa de Elias ficou. O resto da roupa foi embora com ele, mas a capa ficou. Com aquela capa, Eliseu já voltou, já abriu o Rio Jordão, e a Bíblia diz que Eliseu fez o dobro dos milagres que Elias fez. Só não matar 800 profetas, porque ele já tinha acabado com os profetas de Baal, mas Eliseu fez muito mais milagre do que Elias. Por quê? Foi treinado por alguém. Então, quando nós temos uma missão e focamos na missão, a gente não tem depressão, a gente não tem vontade de morrer. Porque nós não estamos olhando para o passado ou para o presente, nós estamos olhando para o futuro. Eu quero que você entenda isso. Cuidar, treinar, ensinar, fazer a vontade de Deus nos leva a ter motivo para viver. E quem tem motivo para viver não tem vontade de morrer. Quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, você não tem vontade de morrer. Você não vive deprimido a ponto de desejar morrer. As pessoas que se suicidam ou ficam deprimidas e querem deixar de viver são pessoas que não têm sonhos e nem visão de futuro. Acabou a expectativa de futuro na vida delas. Pessoas que deixaram de olhar para frente estão olhando apenas para o passado e para o presente. E aí o inseto fica na mente da pessoa: ninguém te ama, tua vida não faz sentido, não vale a pena viver. Tudo mentira do inseto. E ele não fala no teu ouvido e no meu ouvido na segunda pessoa. Ele fala na primeira pessoa. Ele sopra no ouvido da pessoa assim, ó: eu não tenho sentido para viver. Aí a pessoa pensa que ela está pensando. Deixa eu te falar uma coisa. A mente mente. A nossa mente mente. A nossa mente é o ringue do inseto, é o ringue do diabo. O lugar onde ele começa os projetos dele na humanidade é na mente. Como? Colocando pensamentos ruins, que se você não vencer o pensamento, e eu já ensinei isso aqui em outra live, ele se torna um sentimento. Se você não vencer o sentimento, ele se torna uma vontade. Se você não vencer a vontade, que é muito mais difícil do que o sentimento, aí você vai lá e faz. E fazendo, você provoca reações, e as reações provocam uma grande guerra